Primeiro, e acompanhe a leitura que farei nos 3 primeiros versículos. Salmos 1, versículos 1 a 3. Em nome de Jesus, ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Curvemos as nossas cabeças. Eterno Deus, nosso Pai glorioso, nesta manhã viemos à tua casa, meu Senhor, para prestar culto a ti, para adorar em espírito e em verdade. Meu Deus, já entoamos louvores ao teu nome. Já vimos aqui, ó Pai bendito, a apresentação de mais uma criança. E agora, meu Senhor, falaremos da tua palavra santa. Ó Deus querido e glorioso, coloque em meus lábios as tuas palavras, aquilo que tu tens para a tua igreja nesta manhã, Senhor. Que não seja eu, mas que seja tu falando conosco, meu Senhor, trazendo-nos a mensagem de ti para este momento. Pai querido e glorioso, nós te pedimos que o teu Santo Espírito repouse sobre cada um de nós, para que neste momento tudo quanto pensarmos, falarmos, Senhor, seja para o teu louvor, para a tua glória. Que haja, ó Deus, disposição nos corações para ouvir a tua mensagem, para entender a tua palavra e para, ó Pai bendito, colocar em prática os teus ensinamentos. Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assentai, irmãos. Com muita alegria, cumprimento a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom estar com os irmãos e é bom estar aqui novamente falando também da palavra de Deus. Deus seja exaltado e glorificado por esta oportunidade, por este momento. Que o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Redentor, Ele tem nos coroado de bênçãos e permitiu que nós outra vez aqui estivéssemos para este momento de adoração e celebração ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, eu agradeço imensamente a Deus por este momento. Irmãos, neste mês de agosto, nós estamos falando sobre a verdadeira prosperidade, né? Dizendo que a verdadeira prosperidade, não segundo aquilo que o mundo muitas vezes entende por prosperidade, ou que alguns religiosos pregam a prosperidade, mas nós queremos falar, como já estamos falando 2 sábados, este é o 3º, sobre a prosperidade de acordo com os propósitos de Deus, não de acordo com a forma como muitos interpretam ou querem interpretar. Então nós vamos falar mais uma vez sobre esse tema com base na palavra de Deus. E hoje o título então é Os Preceitos da Verdadeira Prosperidade. Você é próspero? Você se considera uma pessoa próspera? O mundo, ele diz que as pessoas são prósperas se elas tiverem, por exemplo, uma conta bancária bem recheada, né, com bastante dinheiro, se a pessoa tem muitos bens, né, se ele é uma pessoa que tem uma saúde intacta, né, então geralmente alguns pregam dessa forma: você é próspero
se realmente a sua saúde é uma saúde boa, tem uma boa saúde, e se você desfruta de muitos bens materiais, bastante dinheiro, talvez casas, propriedades, enfim, carros, e trata isso como sendo uma pessoa próspera. Mas na palavra de Deus, e há algumas palavras hebraicas que traduzem a prosperidade de uma forma um pouco diferente deste conceito humano, né? Ele diz mais ou menos assim, que a verdadeira prosperidade, ela é alcançada satisfatoriamente se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus. Porque se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus, não poderemos nos considerar prósperos de acordo com aquilo que Deus espera. De acordo com o Antigo Testamento, essa verdadeira prosperidade, ela só acontece de maneira plena e verdadeira, mesmo diante, às vezes, de alguns infortúnios, mas ela só acontece satisfatoriamente na vida daquele que busca a Deus de todo o coração. Nós vamos encontrar alguns textos bíblicos que falam que a verdadeira prosperidade, ser próspero, primeiramente, você precisa buscar a Deus de todo o seu coração. Por isso eu fiz questão de ler Salmos primeiro, porque ele fala de alguém que é feliz. Ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Então vejam os irmãos, que no sentido bíblico, a verdadeira prosperidade passa pela integridade, lealdade à palavra de Deus. Passa por um coração sincero que busca a Deus. E de repente você está pensando, mas eu conheço pessoas que são íntegras diante de Deus, são sinceras e não têm bonança sob esse aspecto material. Muitos deles talvez não tenham a saúde que outros que não buscam a Deus têm. O salmista até fala disso, e o pastor citou na primeira mensagem desta série, quando ele dizia, os meus pés quase se desviaram, quase resvalaram ao ver a prosperidade do ímpio. Eu via que os ímpios, eles não temem a Deus, eles erguem a boca contra os céus, falam mal de Deus, no entanto têm abundância, estou até inchado de tanto que comem bem. E ele diz, e eu às vezes passando por problemas, por dificuldades, sendo afligido. Então vejam os irmãos que o sentido da prosperidade que nós estamos trazendo, ele é diferente daquela prosperidade que às vezes o mundo apresenta. O salmista depois, ao final dos salmos, ele diz assim que ele entrou na casa de Deus, ele conseguiu entender essas coisas e viu que o ímpio não era próspero, quanto ele imaginava humanamente falando. Mas que eles também eram afligidos e que o seu fim não era como o fim que Davi esperava. Só mais um texto bíblico para reforçar isso que nós estamos falando. Josué capítulo 1, versículo 8, nós encontramos Deus dizendo assim, Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está dizendo a Josué, Josué, se você for fiel, se você obedecer os meus preceitos, seguir a minha palavra,
você será bem-sucedido, você será próspero. Será que nos nossos dias, se alguém seguir também à risca a palavra de Deus, ser íntegro diante do Senhor, será alguém bem-sucedido? O salmista dizia: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar pão. Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não está dizendo aqui que se você for fiel a Deus, você será cheio de bens materiais. Mas Deus está dizendo que você será bem-sucedido naquilo que você faz. A sua família será feliz. Você não padecerá necessidades. O Senhor te sustentará como sustentou a tantas pessoas. Elias era um homem íntegro diante de Deus. Tão íntegro que Deus não deixou provar a morte. Tão íntegro que lá no Novo Testamento, quando é escrito uma das cartas, o apóstolo diz assim: Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e por 3 anos ou 3 anos e meio não veio chuva sobre a terra, e orou novamente e a chuva veio. Então Elias era um homem íntegro. Mas Elias era um homem rico, de bens materiais, não. Mas ele não era próspero? Não, Elias era próspero. O seu caminho prosperava. Deus não deixou ele passar necessidades. Ele estava lá, fugitivo, à beira de um rio. Não tinha o que comer, mas Deus providenciou meios para que o alimento chegasse até aquele homem de Deus. Isto é ser próspero, de acordo com a palavra de Deus. Quando Deus diz a Josué, Josué, faça isso e você será próspero. Deus estava dizendo a ele, olha, você será o comandante desta grande nação, o governante máximo. Se você for fiel, você terá um reino bem-sucedido. As pessoas plantarão e colherão o seu fruto. As pessoas terão paz. Os inimigos não vencerão vocês, mas vocês serão vitoriosos. É isto que Deus nos diz. É isto que o Senhor nos promete. A Bíblia nos diz que o homem a quem Deus dá, o que na palavra hebraica que chama shalom, a gente traduz sempre por paz, mas ele está nos dizendo aqui que shalom, nesse sentido, está ligado à plenitude e realização que é resultado da presença de Deus. Ou seja, a pessoa que realiza as coisas de acordo com a vontade, com o querer de Deus, não de acordo com a sua vontade. Isso é traduzido então como uma pessoa próspera, porque ele tem uma vida tranquila, uma vida sem sobressaltos, uma vida sem apego a essas coisas materiais. Porque de repente alguém pode dizer, olha, ter bens materiais, ter muitos bens, ter dinheiro bastante aplicado no mercado financeiro, você ganhar muito bem, tudo isso é bom. Mas se você não tiver o seu coração voltado para Deus, isto de nada aproveita. Por quê? Porque a experiência mostra, ou pelo menos os exemplos mostram, que as pessoas que têm muito desses bens, não 100%, mas a grande maioria, não aplica o seu coração a buscar a Deus. Porque ele não tem tempo, ele não tem disponibilidade para buscar a Deus. Porque ele tem muitos bens para administrar, tem muitos recursos para ele pensar em que vai aplicar, qual a melhor aplicação para ter um retorno melhor. Então, por mais que por um lado isso seja bom, existe esse outro lado desconfortável. Foi por isso que Jesus diz assim, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha ou uma corda, quer seja isso, como alguns traduzem, do que um rico entrar nos céus. Jesus não está dizendo que é impossível, mas ele está dizendo que o rico se ocupa muito dos seus
afazeres seculares, da administração dos seus bens e dispõe de pouco tempo para servir a Deus. Irmãos, em todos, os casos que nós poderíamos citar no Antigo Testamento, nós vamos entender que homens prósperos, segundo a palavra de Deus, como Josué, como Elias, como Daniel, como o rei Davi, todos estes homens prósperos, eles demonstravam que a sua prosperidade vinha de Deus, porque eles serviam ao Senhor e o Senhor os abençoava. A Bíblia diz que Deus fez o rei Uzias prosperar, porque ele temia a Deus, ele buscava o Senhor. No momento em que ele abandonou a Deus, ou que ele quis, ele deixou que a vaidade tomasse conta de si, a Bíblia diz que ele ficou leproso. Mas enquanto ele servia a Deus, Deus o fez prosperar. José, lá no Egito, mesmo diante de um infortúnio na sua vida, poderemos assim traduzir, porque ele é vendido escravo para o Egito, mas lá no Egito a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Deus tornou os infortúnios de José em bênçãos para os filhos de Israel. Por quê? Porque José permanecia íntegro diante de Deus. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do assédio, mas ele permaneceu fiel a Deus. O salmista, no Salmo 118, versículo 25, ele suplica a Deus que o faça prosperar. E aí eu pergunto, como desfrutar de uma vida próspera em pleno século 21? A nós que aqui estamos, como podemos desfrutar de uma vida próspera? Como podemos ser prósperos e desfrutar desta bênção? É o que nós veremos, e nós vamos dividir em 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos falar sobre os obstáculos que existem e que nos impedem de desfrutar de uma vida próspera no sentido bíblico. Depois nós falaremos sobre as condições que podem contribuir para nós desfrutarmos de uma vida próspera no sentido bíblico. E por último nós falaremos sobre as garantias que são nos dadas, ou que pode nos incentivar a desejar ter uma vida próspera no sentido bíblico. Sempre no sentido bíblico. Existem obstáculos que impedem que nós sejamos prósperos? Existem. O texto que nós lemos, ou que a diaconisa Ana Paula leu no início do culto, em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10, é o embasamento para este tópico da nossa mensagem. Irmãos, o profeta Malaquias, ele profetizou, foi o último profeta que profetizou de forma escrita, ou que deixou um livro escrito, e ele profetizou num momento em que a nação de Israel sofria com a depressão econômica. Havia uma crise econômica em Israel naqueles dias. As colheitas não produziam, a lavoura não produzia a contento. Havia frustração de safras. Quem já trabalhou na lavoura sabe muito bem disso. Você pode ter uma safra frustrada por uma geada, como agora que aconteceu, Houve uma quebra na produção de trigo, hortaliças, enfim. Você pode ter por seca, falta de chuva. Você pode ter uma frustração de safra por excesso de chuvas. Israel vivia naqueles dias, os dias do profeta Malaquias, num desses períodos de grande crise econômica, de depressão econômica. As lavouras não estavam produzindo a contento e o povo passava necessidade. Mas não era somente essa crise, havia também uma crise de espiritualidade.
Havia uma espiritualidade fingida, falsa. Pessoas que iam à igreja, pessoas que talvez oravam a Deus, mas que na prática estavam distantes do Senhor. Não serviam a Deus conforme Deus queria. E as famílias estavam sendo dissolvidas pelo divórcio. Era assim que estava Israel naquele tempo. Economicamente arrasado pelas frustrações de safra. Espiritualmente arrasados pela falsa espiritualidade, pelo comodismo, porque não buscavam, não adoravam, não serviam a Deus, não proclamavam o Senhor dos seus dias e não obedeciam aos preceitos e às leis do Senhor. E socialmente as famílias estavam também arrasadas por causa do divórcio. Muitos dos filhos de Israel estavam se divorciando de suas esposas para casarem com mulheres pagãs que não serviam a Deus. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 7 a 9, diz assim: desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Volte para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Percebam, irmãos, que o povo de Deus estava em flagrante e descarada desobediência a Deus. O próprio Deus fala agora através do profeta: vocês estão distantes de mim, vocês estão me desobedecendo desde os vossos antepassados, vocês têm se distanciado de mim. Malaquias foi o último dos profetas a registrar sua mensagem, conforme nós falamos. E este escrito deu-se mais ou menos uns 400 anos antes de Jesus Cristo. Deus levantou aquele profeta num momento de declínio espiritual da nação de Judá. Por isso, ele deveria, conforme Deus havia determinado, ele diz a Malaquias: Malaquias, vai lá e profetiza a este povo, exponha a eles os seus pecados e chama-os de volta para mim. E os pecados daquele povo não eram poucos, muito menos insignificantes. Eles estavam colocando em xeque o amor de Deus e a justiça de Deus. Eles estavam profanando o nome do Senhor. E sabe por que eles profanavam? Porque eles roubavam da casa de Deus, ou roubavam a casa de Deus. A nação toda estava adormecida pelo pecado. Os sacerdotes, que eram os responsáveis por ensinar a lei ao povo, eles transgrediam a lei, e a maneira como eles viviam envergonhavam ao Senhor. Se os irmãos lerem Malaquias capítulo 1, versículos 6 a 10, vão confirmar isso que eu estou dizendo. O povo levava ao templo, sabe o quê? Eles tinham que levar ao templo animais para serem sacrificados. E esses animais poderiam ser de qualquer forma? Não. Tinham que ser perfeitos. Não podiam levar o coxo, não podiam levar o doente, não podiam levar o aleijado. Mas não era isso que eles estavam fazendo. De acordo com o profeta, eles estavam levando ao templo animais roubados, defeituosos e doentes. Havia lá um animalzinho, um bezerro, um novilho que estava doente. Bom, não ia servir mesmo para vender, para fazer dinheiro, então leva ao templo, vamos oferecer este ao Senhor. Por que teríamos que oferecer um animal saudável que vale dinheiro? Era assim que o povo estava fazendo. E eles levavam esses animais para serem sacrificados como oferta ao Senhor. E os sacerdotes sabedores da lei, eles ofereciam. Então sacerdotes e povo estavam em flagrante desobediência aos mandamentos do Senhor. Os homens de Judá estavam se divorciando de suas esposas judias para se casar com mulheres pagãs. E Deus, irmãos, estava farto. Deus estava enfadado com a hipocrisia, com o cinismo do seu povo. Por isso ele prometeu fazer juízo e justiça. Deus diz: olha, eu vou fazer justiça, eu vou fazer juízo. Vocês que não querem me obedecer por amor, que eu envio os profetas, vão conhecer a minha ira e a minha justiça.
A pecaminosidade da nação era um obstáculo para a verdadeira prosperidade. Por que não eram prósperos? Por que a nação estava passando por aquela calamidade? Por causa do pecado daquele povo. Deus havia feito um pacto com seu povo. Deus havia feito um acordo. E se eles fossem obedientes, eles seriam grandemente abençoados e prósperos. Os irmãos conhecem certamente as promessas de Deus, se eles fossem obedientes. Mas também lá na Bíblia diz, se eles fossem desobedientes, seriam amaldiçoados. Isto, irmãos, está lá em Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos do versículo 1 a 14. As maldições do versículo 15 a 44. Deus diz, olha, se vocês me obedecerem, se vocês forem íntegros, se vocês forem fiéis a mim, eu abençoarei as vossas famílias. Eu abençoarei as vossas lavouras. Eu abençoarei as vossas amassadeiras. Em tudo vocês serão prósperos. As nações olharão para vocês e dirão, Deus é com eles. Este povo é um povo abençoado. Este povo é um povo próspero. Irmãos, por várias vezes Deus repete esta mensagem. Ela foi dada lá a Moisés para que transmitisse ao povo. Mas em outras ocasiões Deus continua falando parcialmente ou integralmente desta mensagem. Quando Salomão, ele consagra o templo ao Senhor, e ele faz aquela oração tão maravilhosa a Deus, e a glória de Deus enche o templo, e Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei e abençoarei a eles. E eles serão prósperos, e eu abrirei as janelas dos céus, e chuva descerá sobre eles, e as suas plantações produzirão. E haverá paz, e haverá alegria, haverá contentamento. Mas Deus diz, se o meu povo também for rebelde, se me desobedecer, então eles serão levados cativos para outras nações. Eles não serão prósperos. Essa casa tão suntuosa, tão maravilhosa que fora construída, ela será derribada, será queimada, e este povo servirá de mote para outras nações. Ou seja, alguns olharão e se sentirão escandalizados, dirão, onde está o Deus desta nação? Onde está este povo que era tão próspero? Irmãos, esta mesma mensagem Deus trouxe aos contemporâneos do profeta Malaquias. Deus trazia aquela mensagem dizendo, olha, vocês escolhem hoje, como já escolheram os vossos antepassados. Poderiam ter escolhido a bênção, mas escolheram a maldição, quando a mim me deixaram. A nação toda, irmão, estava debaixo daquela maldição, e o motivo era a desobediência generalizada. Toda a nação estava em flagrante delito contra o Senhor. O povo, inclusive, estava roubando a Deus, deixando de dizimar e ofertar no templo. Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 9. Roubará o homem a Deus? Deus estava dizendo, por meio do profeta Malaquias, Deus falava diretamente a eles, dizia, roubará o homem a Deus? E o próprio Deus respondia, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Por isso que aqui diz um povo cínico, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Por isso, a terra toda de Israel havia sido invadida por insetos, e os grãos e os frutos não estavam amadurecendo. Eles precisavam entender que o Deus da Bíblia é santo, por isso Deus não compactua com o pecado do homem. Aliás, o pecado humano provoca a ira de Deus. Isaías 65, versículos 5 e 6. A Bíblia é clara, irmão, quando afirma dizendo assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quer ser próspero, irmãos?
Se há alguma coisa que está te impedindo de ser próspero, e você sabe o que é isso, confesse ao Senhor e abandone os seus pecados, e você alcançará a misericórdia de Deus. Provérbios 28, versículo 13. Algumas pessoas que não entenderam, se entregaram ao pecado, violaram o mandamento de Deus, vivem impiamente e ainda acham no direito de questionar a Deus, exigir suas bênçãos. Irmãos, até parece que hoje também nós estamos vivendo nos dias do profeta Malaquias. Por isso que Salomão diz assim: nada é novo debaixo do sol. Isso que você vê hoje já aconteceu em outros dias. Ou aquilo que aconteceu em outros tempos se repete também nos nossos dias. Irmãos, este é o primeiro preceito que nós devemos gravar. Existem obstáculos para que eu seja próspero? Existem, irmãos. A desobediência. Se você quer ser próspero segundo a Bíblia, não segundo o mundo, quer ter uma vida bem-sucedida, obedeça ao Senhor. A desobediência é um obstáculo a você se tornar próspero. E a desobediência passa, inclusive, pelos dízimos e ofertas. Por isso que a Bíblia diz aqui que eles estavam em flagrante delito. E a Bíblia menciona vários delitos deles. Mas um deles é a não entrega, a não devolução dos dízimos e o não ofertar ao Senhor. E existem condições que podem contribuir para que eu desfrute de uma vida próspera, conforme a palavra de Deus? Existe, irmãos. Da mesma forma que existem obstáculos, a Bíblia também nos fala de algumas condições para que eu tenha uma vida próspera. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Os irmãos podem acompanhar. Nós falamos do versículo 8 e 9, diz: roubará o homem a Deus, e fala: todavia vós me roubais, enfim. E agora, por isso, no versículo 9 diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Mas, no versículo 10, Deus fala de condições que podem contribuir para que eu desfrute de uma vida próspera, segundo a palavra de Deus. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Tragam os dízimos à casa, ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós bênçãos abundantes. Depois de mencionar o juízo de Deus que estava por vir, depois de denunciar o pecado generalizado da nação e dizer que ele estava debaixo da maldição, Malaquias, o mensageiro de Deus, ele chama o povo para uma nova conduta. Ele convida as pessoas, fala: olha, ainda há tempo, ainda há solução, nem tudo está perdido, vocês ainda podem fazer a diferença, diz o profeta. Ele chama Judá a deixar a hipocrisia, a avareza, a reconhecer que estava desobedecendo a Deus. E uma das áreas que o povo estava em flagrante desobediência era nos dízimos e nas ofertas. Embora aquele povo conhecesse, eles não eram ignorantes a respeito da lei dos dízimos e ofertas, mas eles eram conhecedores. Eles sabiam da finalidade, para que servia o dízimo. Mas Judá, o povo de Judá, estava deixando de cumprir a ordem do Senhor. Por isso, Deus dá uma ordem direta e clara: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Porque se eles deixassem de trazer o mantimento, como deixaram em algum tempo, os levitas, os sacerdotes,
tinham que ir para o campo trabalhar, não podiam ficar no templo oferecendo sacrifícios a Deus. Por isso Deus diz: tragam para que haja mantimento na minha casa. A lei de Deus ordenava, como ordena ainda hoje, que o povo de Deus deve dizimar. Diz assim: todas as dízimas da terra, seja de cereais, seja de frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Levítico 27, versículo 30 a seguir. Deus também ordena ofertar, porém cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Deuteronômio 16, verso 17. Irmãos, esta lei tinha como finalidade a manutenção da casa do Senhor. Além disso, servia para assistência social a estrangeiros, viúvas e órfãos. Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 a 29. É por isso que Deus diz: trazei 1/10 de cada 10, traga à casa de Deus, devolva. Deus é que te dá 10, irmãos. Não é você simplesmente que o conquistou. Mas Deus te deu forças, vigor para você trabalhar, produzir, e Deus lhe dá 100% em suas mãos. Mas Ele diz: desses 100, me devolva 10%. E tragam também ofertas. As ofertas não têm um percentual estabelecido, é de acordo com a bênção que o Senhor tiver lhe dado. Quando o povo ofertava, os mais abastados, quando traziam ao templo, traziam um novilho. Os menos abastados traziam um par de pombinhos, de acordo com a bênção que o Senhor havia dado. Eles então deveriam ofertar. E para que servia? Para o sustento da casa de Deus, para o sustento daqueles que trabalhavam no templo ou que trabalham no templo. Mas também servia para a assistência social, para o estrangeiro, para a viúva, para o órfão, para o necessitado. Hoje é um pouco diferente essa questão de órfãos, viúvas, estrangeiros, enfim, mas naquele tempo, uma viúva, por exemplo, não tinha assistência nenhuma do governo. Ela ficava desamparada, ela não tinha direitos a trabalhos como hoje tem as mulheres. Então Deus determinava que daquelas ofertas fosse dado também sustento às pessoas necessitadas. O texto do profeta Malaquias nos mostra ainda que o Senhor se comprometendo a fazer a sua parte, que era abençoar o povo, uma vez que estes se comprometessem em obedecer à lei. Deus diz assim: ponha-me à prova. E vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que não terão nem onde guardá-las. Irmãos, se o povo voltasse a obedecer a Deus, e os dízimos eram uma dessa área em que eles precisavam mudar, Deus o abençoaria. O texto do profeta Malaquias não sugere que Deus faria algo novo, mas que Deus derramaria bênçãos e que simplesmente estaria cumprindo aquilo que Deus já havia prometido. Lá em Deuteronômio 28, Deus já havia dito isso. Não era nada novo para o povo de Deus. Não era como se Deus estivesse dizendo: olha, vamos barganhar, vamos fazer um negócio, tragam os dízimos. E aí eu vou fazer uma coisa espetacular, extraordinária no meio de vocês. Deus estava simplesmente dizendo: olha, se vocês obedecerem, forem fiéis, íntegros, eu cumprirei o que já prometi. Que era que não iria faltar chuva sobre a lavoura, vocês vão colher abundantemente, vocês terão paz, as famílias terão paz, vocês serão bem-sucedidos, vocês não serão levados cativos pelos inimigos, mas a nação toda será protegida. Era simplesmente isso que o Senhor estava fazendo. Portanto, irmãos, nós não podemos dizimar e ofertar como se essa prática em si pudesse nos proporcionar a verdadeira prosperidade. Se assim fosse, nós estaríamos barganhando com Deus. Quando nós ofertamos ao Senhor,
quando nós dizimamos a Deus, nós devemos ter em mente que Deus é Senhor de todas as coisas. Salmos 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Portanto, não é uma barganha, não é um negócio. Tiago, em sua carta, ele diz assim que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Tudo quanto você tem, irmãos, vem de Deus. Se você quer ser mais abençoado ainda, se você não tem sido íntegro, fiel ao Senhor, seja fiel a Deus e a sua vida será abençoada, não porque Deus vai barganhar com você, mas porque é promessa dele. Este, irmãos, é o segundo preceito, dizendo que existem condições para atendermos se nós desejamos ter uma vida próspera no sentido bíblico. Vimos primeiro, há obstáculos. Segundo, existem condições. Se você for infiel, como ter uma vida próspera? Mas se você for fiel a Deus, Deus vai lhe dar o sustento necessário. E por último, existem garantias que podem incentivar-nos a desejar uma vida próspera no sentido bíblico. Ainda no profeta Malaquias, capítulo 3, o versículo 11 e 12, se você estiver com a Bíblia aberta, acompanhe a leitura, diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, Deus nos dá garantias de que se nós formos fiéis, grandes coisas acontecerão nas nossas vidas, no sentido de sermos felizes com o Senhor. O Senhor nos dá essa garantia, como garantiu ao povo. Ele estava fazendo uma promessa, garantindo-lhe uma excelente colheita. Com a desobediência que vieram as pragas, que consumiram as lavouras, os grãos e os frutos. Mas Deus prometeu impedir as pragas e garantir a safra se o seu povo lhe obedecesse. A nação poderia plantar o seu trigo, a sua vinha, com a certeza de que no tempo certo colheria o seu fruto. Quer coisa melhor que isso? Nós que, a grande maioria aqui, não trabalhamos com lavoura, atualmente, mas sempre a gente tem uma cisma, sempre um certo medo, por exemplo, de perder o emprego. É como o agricultor perdendo a sua safra. Plantou, trabalhou, e no momento que ele iria ter o retorno, tudo vai por água abaixo. Digamos, uma chuva, uma ventania, granizo, uma geada, leva ele a ter prejuízo. Hoje os agricultores mais organizados, eles têm seguros agrícolas, que cobrem uma parte desse prejuízo. Se são financiados, o governo faz prorrogações, enfim. Mas é difícil você ver todo o seu trabalho ir por água abaixo. Quando nós perdemos o emprego, existe o seguro-desemprego, que não é o mesmo valor, certamente, que você recebia de salário, mas por alguns meses você recebe um adicional lá, enfim, algum recurso, para não ficar totalmente desamparado. Ou se você tem fundo de garantia, se foi não foi por justa causa, você pode sacar o fundo de garantia. É um dinheiro para, durante um tempo, lhe dar uma certa segurança financeira. Mas, irmãos, vejam o que diz a palavra de Deus. Deus diz assim, é uma repetição, Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus
e eu abrirei as janelas, eu derramarei bênçãos. Não haverá necessidade, não haverá desemprego. Outras portas se abrirão, poderíamos assim dizer. E Deus está dizendo àquela nação, a nação de Judá, Deus está dizendo, vocês têm sido desobedientes, têm sido ingratos, vocês têm sido hipócritas. Por isso, toda essa maldição tem vindo sobre vocês. Toda esta frustração de safra. Mas façam agora uma prova de mim. Obedeçam, voltem-se para mim, voltem-se para Deus. Sejam fiéis ao Senhor, voltem-se para a sua palavra, incline os seus ouvidos a ouvir a palavra de Deus. Tirem os pecados de sobre vocês e voltem-se para mim, e eu vou mostrar o que vai acontecer. Eu vou abrir as comportas dos céus, as chuvas virão no tempo certo, as colheitas virão de forma abundante, e vocês não padecerão necessidade, e as nações olharão para vocês e dizer, que povo feliz, que povo abençoado é este povo. Irmãos, lá no passado, o povo foi tão ingrato, tão desobediente a Deus. E Deus enviava o profeta Jeremias dizendo, volte-se para mim, que horrenda coisas vocês fizeram, venham para mim e eu vou abençoar vocês, mas eles não se inclinaram ao Senhor. Então veio uma nação inimiga, veio Nabucodonosor e os levou para a Babilônia. E eles ficaram 70 anos cativos. E lá eles eram tristes, amargurados, ressentidos. Eles não tinham alegria. E ainda o povo babilônico olhava para eles e com ar de vitoriosos, ainda o afrontavam dizendo, cante-nos um dos cânticos de Israel. Olha, por que vocês não cantam os cânticos do Deus de vocês? E eles diziam, como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Nós não temos alegria. Apegue-se minha língua ao paladar, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Mas eu estou em Babilônia, eu não estou em Jerusalém. E passaram 70 anos, até que eles puderam voltar a Israel. E quando eles voltavam a Israel, eles voltavam com cânticos, com alegrias. E eles diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles, vejam a alegria deles. É isto que o profeta Malaquias está dizendo. Se vocês me obedecerem, eu abençoarei vocês. As nações olharão para vocês e dirão, que povo feliz é este povo que desfrutam das bênçãos do Senhor. Porque a chuva viria de forma abundante e a nação seria abençoada. O texto, irmãos, ele nos ensina que o Deus que criou os céus e a terra usa a natureza a seu favor, se você obedecer a Ele. A natureza, ela é ofertada por Deus para abençoar e amaldiçoar o seu povo. Nós podemos recordar vários exemplos. Por exemplo, o dilúvio. Foi chuva. A chuva não é uma bênção, mas naquele instante era uma maldição. Porque veio a chuva de forma torrencial para destruir aquela geração. As pragas no Egito, né? Se a gente olhar assim, existe todo um controle biológico na natureza, né? Se nós deixarmos a natureza como ela está, ela tem um certo equilíbrio. Mas muitas vezes, estes mesmos insetos, animais que são utilizados para o equilíbrio da natureza, eles podem ser usados também para a destruição. E Deus trouxe a praga aos egípcios, né? Que veio sobre aquela nação e que trouxe grande destruição a eles. Nós vamos encontrar também que Elias orou e por 3 anos, cerca de 3 anos e meio, não veio chuva sobre a terra.
Nós vamos encontrar também que Jonas foi levado por aquele peixe, por aquele animal, uma baleia, enfim, um animal, e deixado na praia de Nínive. Então Deus usa a natureza a nosso favor. Quando na lição hoje falávamos, né, de Elias, e alguém comentou, acho que foi o Josué, fez uma pergunta ao presbítero Edivaldo, né, e o Edivaldo dizia, olha, Deus mandou e Elias obedeceu, caminhou vários dias, né, porque Deus mandou. E eu brinquei, falei baixinho lá, bom, se ele não fosse, quem sabe um grande peixe ia levar ele, né? Como levou Jonas. Jonas foi um desses, Deus diz, vai Jonas lá para Nínive. Jonas tomou um barco em direção contrária, mas Deus não deixou, Deus usou a natureza para que levasse ele até o local determinado. Por isso, irmãos, a geração de Malaquias precisava entender que eles precisavam obedecer a Deus para desfrutar de suas bênçãos, da comunhão e vivenciar uma vida próspera ao lado do Senhor. A prosperidade de Judá seria notória e todas as nações o chamariam de felizes. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é fiel para cumprir tudo o que diz. As Escrituras nos revelam que Deus tem promessas para o seu povo. Se nós formos fiéis e generosos com a casa do Senhor, desfrutaremos de suas promessas e a prosperidade nos alcançará. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, 25, diz assim, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros, porém, retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, concluindo essa mensagem de hoje, nós vemos que Deus nos mostrou que a verdadeira prosperidade existe e pode ser desfrutada pelo povo de Deus. A verdadeira prosperidade de acordo com a palavra do Senhor. No entanto, existem preceitos que devem ser observados por aqueles que almejam. A nação de Judá, embora almejasse a verdadeira prosperidade, padeceu muito tempo por negligenciar os preceitos do Senhor, ou seja, por desobedecer às ordens divinas. Enquanto aquela nação insistia em levar um dízimo parcial, em ofertar animais doentes, defeituosos e roubados ao Senhor, as pragas consumiam a sua lavoura e a chuva não vinha no tempo certo, o que lhe causou muito prejuízo. Vejam, irmãos, não é sábio de nossa parte querer enganar a Deus. A Deus você não engana. Um homem vendeu uma herdade e ele trouxe o dinheiro, né, arrecadado da venda desse bem e disse aos apóstolos, olha, aqui está todo o dinheiro daquilo que eu vendi. E era mentira. E o apóstolo diz, olha, você mentiu a Deus, não foi a nós. Portanto, irmãos, se você quer ser próspero, não minta ao Senhor. Não retém o que não lhe pertence, porque pertence a Deus. Não é sábio da nossa parte querermos levar vantagem. Eu sei que existe um ditado, principalmente no Brasil, e esse ditado tem um certo fundo de verdade, que sempre a gente quer levar vantagem, né? Isso é bastante comum. E, infelizmente, até dentro da igreja isso acontece, né? Não estou dizendo nem só no mundo, mas até dentro da igreja isso acontece, de querer levar vantagem. A nação de Israel queria levar vantagem. Tinha lá 10 novilhas, ou novilhos. E a pessoa sabia, olha, eu tenho que ofertar ao Senhor. Qual dos 10 eu vou ofertar? Colocava os 10, via qual que era o mais feinho, o doente, o defeituoso, o que renderia menos financeiramente, e ofertava ao Senhor. Era esse que ele dava ao Senhor. Irmãos, querer levar vantagem só lhe traz prejuízo. É o que trouxe aquela nação. Queria levar vantagem, aí não vinha a chuva,
não era produtiva as suas terras, eles tinham muitas vezes padecendo necessidade por falta de alimento. O que nós aprendemos então com base no livro deste profeta, 3 importantes verdades. O primeiro, que o pecado é um obstáculo para a verdadeira prosperidade. O segundo, que a obediência, no caso do texto estudado, exemplificando através da fidelidade nos dízimos e a generosidade nas ofertas, é uma condição para desfrutarmos de uma vida próspera. E terceiro, que Deus é quem nos garante a verdadeira prosperidade. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, o banco exige uma garantia. Pode ser um aval, uma fiança, pode ser uma garantia real, que você aliena um veículo, hipoteca uma casa, enfim. É uma garantia. O banco quer saber o seguinte: olha, se você não pagar, você tem alguma coisa que possa ser dada em garantia, ou alguém que vai se comprometer a pagar, porque o avalista é tão devedor ou mais devedor que o próprio devedor. Mas aqui, irmãos, tem uma garantia também. É Deus. É o próprio Deus quem está garantindo. É Ele quem garante a verdadeira prosperidade se nós formos obedientes. E agora que você entendeu esses preceitos, faça uma reflexão sincera. Se você já os pratica, confie no cuidado de Deus e tenha certeza de que Ele é fiel para lhe sustentar. Agora, se você ainda não os observa, tome uma nova conduta, passe a praticá-lo e desfrute legitimamente da verdadeira prosperidade que vem do Senhor. É isso que Deus tem para nós nesta manhã. Amém. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar. A prosperidade tem a ver ou é a presença de Deus. Você é próspero ou não? A presença de Deus tem promovido transformação na sua vida ou não? Muitas vezes